Olá, Clube da Insônia! Imagina entrar numa cidadezinha que parece bem tranquilinha, e no meio do nada, só que aí tu descobre que os habitantes dali escondem um segredo bem bizarro e aterrorizante. Aqui tem perseguições brutais e uma pá de cenas pra lá de perturbadoras, e um dos cenários mais macabros do terror dos anos 2000. Bora relembrar A Casa de Cera. O filme começa com uma cena bem bizarra de flashback. Uma mulher tá na cozinha dela moldando uma máscara de cera. Ali na mesa tem dois meninos pequenos e eles são gêmeos. Um deles se comporta super bem, ele é bem tranquilinho. Só que o outro é muito agitado. E o perturbador é que os pais prendem ele, imobilizando o garoto ali na cadeira com um silver tape e cinto. E pelas marcas no menino, a gente vê que isso acontece com uma certa frequência. E isso já diz muita coisa sobre a origem dos monstros que a gente vai conhecer depois. E o legal é que o filme não tenta justificar o absurdo que eles fazem. Só que já aqui nesse comecinho, mostra que a violência e o abuso fizeram parte da criação deles, desde a infância, né? Aí nos dias atuais, a gente conhece um grupo de amigos que estão indo assistir um jogo de futebol. Tem a principal, a Carly, e o namorado dela, que é o Sam de Supernatural. Mas aqui ele é o Wade. O irmão gêmeo da Carly, que é o Lucas de Lances da Vida, mas aqui ele é o Nick. A amiga Paige, que é a Paris Hilton, o namorado da Paige, o Blake, e o amigo Dalton. E os três são aquele perfil que a gente sabe que estão ali só pra morrer mesmo. Ai, que maldade, cara! O Nick e a Carly têm uma relação tensa, porque ele é o irmão rebelde e essa tensão fica evidente desde o início. Ela não aguenta a pressão. Você quer me dizer alguma coisa, Nick? Quando a noite cai, eles resolvem acampar. Eles armam barracas, acendem fogueira e o fogo no rabo deles também, e enchem a cara. E quando eles estão ali de boa, o vento acaba trazendo um mau cheiro horroroso, que eles só vão descobrir de onde está vindo no dia seguinte. Dalton se borrou nas calças de novo? Eu não sei. Até aqui, a noite parece bem tranquila, até que uma caminhonete para bem perto ali do acampamento, e fica com os faróis acesos na cara deles. Ninguém sai do caminhão, ele fica parado por um tempão. Nessa cena, a única coisa que dá pra ver do motorista é o braço dele que tá pra fora. E a gente vê que tem marcas no pulso. E a gente já lembra lá do menino sendo amarrado no comecinho do filme. O Nick, com o espírito galinho de briga dele, joga uma garrafa e quebra o farol da caminhonete. Por que tanta violência, rapaz? E fica lá confrontando o motorista. Mas ele não reage não. Ele fica ali parado por um tempo, mas depois acaba indo embora sem falar absolutamente nada. Eles tentam retomar a noite, só que o clima pesou muito depois dessa. Outra coisa bizarra é que enquanto eles estão dormindo, alguém fica ali rodeando o acampamento, filmando eles. Na manhã seguinte, o Wade descobre que o carro dele tá com um problema na correia, e ele precisa de outra. Claro que esse problema não é por acaso, tá na cara ali que a correia foi cortada. Justamente para eles terem que ir até a cidade mais próxima, né? Nessa tem a cena nojenta da Carly caindo num monte de bichos mortos. E a gente descobre de onde que tava vindo o cheiro que eles estavam reclamando tanto na noite anterior, né? Que nojo. Enquanto tudo isso está acontecendo, um cara bem do esquisito aparece dirigindo uma caminhonete velha, cheia de carcaças de animais. E enquanto eles estão discutindo ali sobre o que eles vão fazer, o cara se oferece lá para levar os dois até a cidade mais próxima, que é a cidadezinha de Ambrose, porque ela tem uma oficina. A Carly e o Wade aceitam a carona, e o resto do grupo segue lá pro jogo no outro carro deles. A cena dos dois no carro com esse escroto, gente, é muito desconfortável de assistir. Não tem nada mais nojento que um cara olhando para uma mulher como se ela fosse um pedaço de carne. E o pior é que o som mongo do Wade deixa a mulher dele sentar do lado desse esquisito do caramba. Você é maluco, é? Ou você é idiota? A Carly se irrita com toda a situação e depois de ver uma faca no cinto do cara, e grita pra ele deixar eles ali mesmo. Quando os dois entram em Ambrose, tem ali uns filhotinhos no pet shop e até uma vizinha fofoqueira. Essa não pode faltar, né? As ruas estão vazias e tem mesmo um posto de gasolina e tá aberto. Só que não tem ninguém ali pra atender eles. E no centro da cidade tem a tal Casa de Cera, que é um museu. Eles entram numa igreja procurando o dono da oficina e tá tendo um funeral. Eles saem com vergonha e logo em seguida o Bo, que é o dono da oficina, vai lá falar com eles. De início ele acaba sendo um babaca ali com eles, mas depois ele pede pra eles esperarem um pouco. Correia da Ventoinha? É. Vocês entraram num funeral para procurar uma correia de ventoinha? O funeral vai acabar logo. Me encontre no posto em meia hora. Enquanto eles estão esperando o Bo, eles vão na Casa de Cera. O lugar é bem legal.
E além das estátuas, até a própria casa é feita de cera. A única coisa que não é de cera ali são as cadeiras lá do início do filme, dos menininhos. Uma das cadeiras está com o nome do Vincent, e a outra, a sombra da porta está tampando, e não dá pra ver, mas é a cadeira do Bo. E é um detalhe que passa muito despercebido na primeira vez que a gente assiste, mas acaba funcionando como uma pista visual, né? O filme está literalmente mostrando quem são os donos daquela cidade, antes mesmo da revelação acontecer. E aqui nessa cena também mostra o Vincent, que depois a gente vai descobrir que é o irmão gêmeo do Bo. E ele tá lá moldando mais uma estátua. E ele usa uma máscara também feita de cera, porque ele tem uma deformação no rosto. Os dois, o Vincent e o Bo, são os irmãos lá do início do filme. E a gente viu como que essa família era disfuncional. Ou seja, não tem nada bom vindo aí pela frente não. E o Vincent escuta o Wade e a Carly entrando na casa, e tudo indica que ele vai lá dar um oizinho pra eles. Será que fechado não quer dizer não quero vocês aqui? Dentro do museu tem um monte de figuras em tamanho real, e todas com um nível de detalhe absurdo e bem perturbador. Elas são muito realistas. Por que será, né? E isso também mexe com um medo muito comum, o tal Vale da Estranheza, que é quando alguma coisa parece humana demais, mas não é totalmente humana. O nosso cérebro interpreta aquilo como uma certa ameaça. É por isso que esses bonecos dão tanto desconforto. Tem uma hora que o Wade vê um doguinho e ele parece muito ser feito de cera também, porque ele fica ali paradinho. Mas quando o Wade vai tocar nele, ele dá um susto. Um cachorro de cera? Que bonitinho que você é, cachorrinho. E aí? A Kylie vê o Vincent na janela e o Wade vai atrás, mas acaba não encontrando ninguém. Pra ele ter sumido, é porque ele tá na maldade com eles, né? Já que o Bo tá demorando uma cota, eles entram no posto pra pegar a correia e deixar o dinheiro ali no balcão pra ele. Só que convenientemente tem todas as numerações, menos a do carro do Wade. Nessa o Bo aparece e fala que tem na casa dele. E no caminho ele conta ali a história do casal responsável pela construção da casa de cera. Mas já adiantando, são os pais dele e do Vincent. E eles estão dando continuidade no trabalho deles, tá? Mas ele conta a história escondendo essa informação da Kylie do Wade, é claro. Ela sonhava em fazer alguma coisa grandiosa aqui. Aí ela teve 2 filhos, viviam tranquilos. O Wade entra com ele na casa para usar o banheiro. Só que o Wade, com o espírito criança curiosa dele, entra em um dos quartos para futricar. E essa é uma das cenas mais agoniantes do filme, gente. Porque o que não falta nesse filme são cenas agoniantes. O Vincent corta o tendão do homem. Abre essa porta! A Kylie lá fora começa a achar estranho toda a demora para os dois saírem. E sai ali da caminhonete para esperar do lado de fora. É aí que ela vê o farol quebrado. Ou seja, era o Bo que colocou o medo neles lá no acampamento, lembra? O Bo sai pra falar ali com ela e ela se tranca dentro da caminhonete pra esperar o Wade. O Bo se irrita e tenta pegar ela. No primeiro momento, ela consegue ali escapar dele e vai atrás de ajuda pela cidade. É aí que ela entra na igreja, onde estava acontecendo lá o funeral. Só que ela vê que todos ali são feitos de cera. E é a mãe do Bo que tá ali no caixão, feita de cera também. Até a vizinha fofoqueira de cera, gente. Os caras transformaram todos da cidade em cera. Por baixo daquilo tem pessoas reais que estavam vivas. Até então a gente achava que aquelas esculturas eram só objetos macabros. Quando a gente descobre que elas foram pessoas reais, o museu inteiro ganha um significado muito mais sinistro. O Bo consegue pegar ela e prende a Kylie embaixo da oficina. E para ela não gritar, ele cola a boca dela com o Super Bonder. Os outros acabaram voltando porque estava muito trânsito no caminho para o jogo. Então o Nick e o Dalton vão lá atrás deles na cidade. Eles se dividem para procurar por eles. E o Dalton entra na casa de cera. E aqui tem outra cena bizonha, porque o Dalton encontra o Wade. Só que o Vincent já transformou ele em cera. E o pior é que ele ainda tá vivo. O Dalton começa a tirar a pele dele e é bizarro. E logo em seguida o Vincent acaba matando o Dalton também.
Enquanto isso, o Nick foi até o posto e o Bo vai, na maior cara de pau, atender ele, fingindo ali que nunca tinha visto nem a Carly nem o Wade. E aqui a Carly tenta ali chamar a atenção do Nick, colocando o dedo dela pelo vão da tampa do respirador. Só que o Bo vê ela fazendo isso e corta o dedo da mulher. Ele arranca o dedo dela e ainda coloca no bolso dele. Eu tô passada, chocada. No desespero, ela consegue abrir a boca dela e gritar pro socorro. Aí o Nick saca que tem alguma coisa errada, né? Luta com o Bo e desce pra socorrer a Carly. No acampamento, a Paige e o Blake também vão com Deus. E a morte da Paige é bem marcante também. E é uma das mais lembradas do filme. E o louco é que na época do lançamento, a divulgação do filme praticamente transformou a morte dela em um evento. Porque muitos queriam ver a Paris Hilton morrer. A Paris Hilton, a atriz, não a Paige, a personagem. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: machista! O Nick vê um arco e flecha e quebra o vidro pra pegar. E por causa do barulho, o Bo encontra eles. Ele persegue os dois ali até o cinema e o Nick acaba acertando ele com uma flecha. Eles entram na casa do Bo para procurar o Wade. E lá eles encontram matérias de jornais sobre a cirurgia que o pai do Bo e do Vincent fez quando eles ainda eram bebês. Porque eles nasceram gêmeos siameses. Por isso o Vincent tem essa deformidade no rosto. Porque a parte que estava grudada no Bo era o rosto do Vincent. Então, para separar, acabou deformando ele, né? O Bo volta, até porque vaso ruim não quebra. Eles estão ali escondidos. E o Bo vê uma das fotos caídas no chão. Porque a Carly acabou deixando cair no desespero. E quase que ele vê ela. O Nick encontra a passagem para a oficina do Vincent. E lá eles começam a mexer nos disjuntores. E as luzes da cidade inteira começam a acender e apagar. Aí, minha gente, o Bo saca onde eles estão, né? E os dois vão atrás deles. E no meio disso, o Nick e a Carly encontram o Dalton, já sendo preparado para virar um boneco de cera também. Só que quando o Vincent deu fim nele, ele arrancou a cabeça dele. E o Nick, ali no intuito de tirar o Dalton da máquina, acaba arrancando a cabeça de novo. Eu vou tirar daí. Enquanto o Vincent está tentando pegar eles, o Nick derruba a caldeira. E a casa de cera começa a derreter. Enquanto eles estão ali numa luta entre eles. É uma verdadeira batalha de gêmeos. No final, eles conseguem escapar. E o Bo e o Vincent morrem dentro da casa do jeitinho que eles nasceram. Juntinhos. É uma verdadeira ironia trágica, né? Porque eles passaram a vida todinha tentando manter aquela ligação doentia entre os dois. E acabam morrendo exatamente da mesma forma. Inseparáveis. No final, quando eles são resgatados, eles veem o cara que levou eles pra Ambrose. E tudo indica que ele é o terceiro irmão. E esse safado era o responsável por levar novas vítimas pro Bo e pro Vincent. No estúdio, o doutor não tiveram 2 filhos. Tiveram 3. Eu não acredito não, Charlene. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa aí o seu like assombroso, se inscreva se ainda não for inscrito ou inscrita, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima!